É muito simples de entender também isso aqui. Por exemplo, a ocupação desordenada da APA do São Bartolomeu. Nós inviabilizamos a captação de água no rio São Bartolomeu. O que isso acarretou? Vai precisar de água. Recentemente, o governo passado, vocês viam muitas vezes o governador ir falar da barragem de Corumbá 4. Barragem de Corumbá 4, água por 100 anos. Não é verdade. Não vai ter água por 100 anos, até porque de Corumbá 4 para cá não veio até hoje 1 litro d'água e não virá tão cedo. Não virá tão cedo. Por quê? Porque precisa primeiro sanear toda a bacia do rio Corumbá, que ela tem uma série de municípios muito pobres, assim, da rede, a nossa rede aí, municípios que não tem saneamento, que não tem tratamento d'água, abastecimento d'água adequado, não tem a questão de lixo é totalmente também mal formulada e tal. Enquanto não resolver tudo isso, não vai poder vir água de lá para cá. Hoje em dia, Corumbá 4, que está lá funcionando já a todo vapor, gera apenas energia, vai gerar energia para cá, para outros setores, tal. Mas abastecimento d'água não verá tão cedo, tá certo? Então aquela cascata que o governador anterior falava, água por 100 anos, eu sempre dizia que era uma propaganda enganosa, era água daqui a 100 anos, talvez, entendeu? Não era água por 100 anos, daqui a 100 anos. Então, isso é uma questão econômica, por quê? Mesmo que venha a água de Corumbá 4, algum dia poderá vir, nós pagaremos mais por isso aí, com certeza, porque é uma barragem fora do Distrito Federal, precisa de mais cano de vir de água para lá, mais adutor, é um sistema de gerenciamento mais complicado, porque envolve outro estado, ou seja, o cidadão, o consumidor aqui, vai ter prejuízos com isso aí. Ou seja, o fato de a gente ter inviabilizado a captação de água via barragem do São Bartolomeu, nós hoje em dia vamos ter que, mais tarde, pagar mais caro por uma água que vai vir de fora. Isso é uma questão econômica. O meio ambiente é uma questão econômica. Ou seja, quando a gente tem descaso com o meio ambiente, a gente vai pagar por isso também. Bom, isso já falei da questão da água, da ocupação desordenada do solo, dei um exemplo rápido. Vamos falar dessa questão do lixo, que é outro problema, que eu vou falar do lixo rapidamente, porque nós tivemos um dos nossos parlamentar da área federal aqui do Distrito Federal, o deputado Augusto Carvalho, foi o deputado que desbaratou a quadrilha envolvida com a questão do lixo aqui no DF. Nós, hoje em dia, na capital da República, que recolhe mais ou menos cerca de 2.300 toneladas de lixo por dia, nós geramos mais ou menos 1 quilo de lixo cada um de nós por dia. Isso, obviamente, dependendo da nossa faixa de renda. Um cidadão que mora no Varjão, por exemplo, gera bem menos lixo do que, de repente, um cidadão que mora no Lago Sul, por exemplo. Tá certo? Mas, em média, dá mais ou menos 1 quilo de lixo, talvez um pouquinho menos, mas vamos arredondar para 1 quilo. Então, tem 2.400.000 pessoas, 2.400.000 pessoas morando aqui, 2.400 toneladas de lixo. E qual é o nosso sistema de tratamento de lixo aqui? É o lixão da estrutural. Qual o grande sistema de tratamento de lixo aqui? É jogar lixo ao lado do Parque Nacional de Brasília, a 50 metros da cerca do parque. Nós temos uma situação das mais vergonhosas que eu acho, assim, como cidadão aqui, é conviver na capital da República, uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade, com um lixão que não é um problema ambiental apenas, é um problema também social. Ali vivem nas condições as mais abjetas possíveis, mais de 1.000 pessoas, crianças. Eu fui lá diversas vezes com o deputado Augusto Carvalho, também por conta de levar aluno da UNB e tal. Eu vivia indo muito lá, então já cansei de ver criança, de ver senhoras e de ver também coisas assim absurdas do ponto de vista de lixo hospitalar, naquela seringas, soro e tal, tudo jogado ali e as pessoas trabalhando ali sem a menor condição, sem a menor proteção do ponto de vista de equipamento, de luva e tal. O pessoal, volta e meia, morre gente lá, vocês vê no jornal, é o trator que vai espalhar o lixo passando por cima também de catador. Então, isso é um problema sério que nós temos aqui. A questão do lixo aqui no Distrito Federal é muito mal resolvida, ainda é muito mal resolvida. O novo governo já está envidando esforços, aí eu estou acabando aqui, envidando esforços para a gente
ter uma solução diferente. Mas é um problema sério, ou seja, na capital da República a gente não tem um sistema de tratamento, não tem um aterro sanitário hoje em dia, até hoje, ou seja, damos um péssimo exemplo para o resto do Brasil. E isso gera problemas de toda sorte. Hoje em dia, vocês pegam o Correio Brasiliense de hoje, está falando sobre as doenças, a hantavirose, e o cara está dizendo lá, o especialista, problema de lixo, ocupação desordenada do solo, a gente está entrando em áreas que eram áreas que não deveríamos estar tendo habitação, e isso está causando a ocorrência de doenças sérias aqui no Distrito Federal. A hantavirose é um exemplo clássico disso aí. Bom, falamos do lixo, recursos hídricos e tal, da ocupação desordenada do solo. E quais são os nossos desafios? Como é que a gente resolve isso aí? Isso é um problema complicado a gente resolver isso aí. Eu atualmente estou aqui trabalhando no GDF à frente do órgão ambiental. E tranquilamente sei que isso não é prioridade em governo nenhum. Meio ambiente infelizmente, não é prioridade nem no governo federal, nem nos governos estaduais e nem no governo do Distrito Federal. Não é prioridade. Eu sempre digo o seguinte, como é que a gente consegue ver para onde o governo está dando prioridade? Qual o setor que o governo está dando prioridade? É para onde vai a grana do governo, o orçamento. É só vocês pegarem o orçamento, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, o orçamento do Plano Federal. No Ministério do Meio Ambiente é praticamente o mesmo orçamento do Palácio do Planalto. Vocês podem pegar a divisão, pedem ao Gil Castelo Branco aí o orçamento da União, vocês vão verificar que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é praticamente o mesmo do Palácio do Planalto. E isso não é um problema do governo federal, não. Eu, obviamente estou fazendo uma crítica ao governo, mas isso não é um problema só do governo federal. Aqui no Distrito Federal, há muito pouco tempo, eu não sei, agora a gente não dá para fazer essa comparação porque as secretarias de meio ambiente foram extintas, então o orçamento está zerado. Mas até muito recentemente, o orçamento do órgão ambiental aqui do Distrito Federal era menor que o orçamento do gabinete do governador. Menor. Tinha menos dinheiro disponível para o órgão ambiental do que para o gabinete do governador. Tudo bem, o gabinete do governador tem que ser um gabinete muito bom, com muita gente trabalhando bem paga, com boas instalações e tal, mas é um absurdo que o gabinete do governador tenha mais recurso, por mais gente que esteja trabalhando ali, do que o órgão ambiental que para tratar do meio ambiente do Distrito Federal como um todo. Então, mas essa é a nossa realidade. Qual é o nosso desafio nisso aí? Por exemplo, a gente conseguir, aí eu estou falando com um partido político, assim, como militante e tal, é a gente conseguir conscientizar ou conseguir inserir que essa questão ambiental ela esteja presente efetivamente nas políticas públicas, nas decisões do governo, qualquer decisão que o governo for tomar, vão mudar o sistema de transporte aqui, como a Arruda está propondo, que eu acho até muito boa a proposta, não sei o projeto em detalhes, mas a ideia de se colocar transporte ferroviário aqui, transporte, enfim, menos poluente, eu acho muito interessante. Agora, isso tem vinculação com a questão ambiental. Qualquer sistema de transporte, você vai afetar alguma região, vai ter que abrir, vai ter que fazer obra, vai ter que fazer isso. Isso tem uma vinculação muito forte com o meio ambiente. Sistema de saneamento, qualquer política pública que a gente for bater o olho, a gente vai ver que tem relação com a questão ambiental. E sempre, eu digo isso de cadeira, porque hoje em dia estou trabalhando no governo, eu vejo como as discussões são colocadas, esse componente ambiental é sempre visto assim como um problema. Não, nós temos, e tem que licenciar esse negócio, então essa licença tem que sair rápido, aí Gustavo, essa licença tem que sair rápido, não sei o que, é sempre visto assim como uma formalidade a ser cumprida.